Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Happy Hour nesta sexta-feira, feriado. E olha, hoje eu vou conversar com o arquiteto Davi Lima. Mas nós não vamos conversar só sobre arquitetura não, viu? Além disso, nós vamos conversar também sobre um jogo. Aliás, uma modalidade chamada Rugby. Você já ouviu falar isso? Eu nunca ouvi a primeira vez. Mas hoje ele vai contar essa história pra gente, como é essa modalidade. O que é Rugby. O que seria o rugby? O rugby, na verdade, é um esporte de origem inglesa, né, que nasceu junto com o futebol. Né? Existe uma lenda, na verdade, que fala que o rugby surgiu, na verdade, ele tem esse nome porque isso aconteceu, esse jogo de futebol, na cidade de Rugby, né, numa escola chamada Rugby. A gente aqui no Brasil chama de rugby por sotaque. Rugby, mas é rugby. Rugby por questão de sotaque britânico, né? Sim. Do inglês. Tá. Então, durante a partida de futebol, né, um jogador pegou a bola com a mão, né, saiu correndo e tocou, entrou com bola e tudo, né, dentro do gol. Então, isso é a teoria mais aceita, que se comenta, que foi daí que surgiu esse esporte. Né? Mas, né, É como o futebol americano. na verdade, o futebol Parecido. americano, ele derivou do rugby. O rugby veio primeiro. Tá. Né? Então, o futebol americano é a derivação, né, que ao vir para a Sim. América, né, houve essa adaptação. E vocês formaram esse time há quanto tempo? Esse time a gente começou a formar, que na verdade nós formamos o que hoje é o João Pessoa Rugby Clube, né, que ele Que tem um apelido, tem um apelido, que é o Garous. que daqui a pouco a Né? gente vai explicar por que esse nome. E isso. E a gente começou em meados de 2005, 2006, né, após uma viagem de um amigo meu à Inglaterra, onde ele conheceu o esporte, né, então trouxe para cá, né, a gente juntou um grupo de amigos. São quantos ao todo? Para jogar o rugby, existem duas modalidades. Né? O rugby 15, que é mais tradicional, onde joga 15 jogadores de cada lado, né? E o rugby sevens, né? Que é o 7, né? Que se joga 7 jogadores de cada lado. Tá. Que essa modalidade 7, inclusive, é olímpica. Tá? Que bacana. Vai ter aqui no Brasil nas próximas Olimpíadas, 2016, inclusive. Certo. E vocês, um grupo de amigos, decidiram do nada. Mais ou menos, né? Porque, assim, o rugby, na verdade... ele- Estavam procurando uma atividade física? Não, na verdade não. Na verdade, assim, o rugby ele é um esporte que tem uma forte formação de caráter humano. Tá. Né? Então, ele é baseado em certos preceitos de formação humana. Né? E é um esporte que existe algumas... Dentro dessas características, por exemplo, existe hierarquia, né? Fair play, né? Respeito ao árbitro. Coisas que, em muitos dos esportes que a gente utiliza aqui, a gente sente um pouco de falta nesse sentido. Entendi. Né? Então, esse esporte, a gente se encantou, na verdade, com ele, com a forma de como o esporte é encarado com a formação, né, da pessoa, do caráter humano. E é um esporte extremamente dinâmico, né, que exige o preparo físico, né, é um esporte que não dá para você fazer aquela pelada de final de semana. Né, você realmente tem que se entregar para esse esporte. E me diz uma coisa, o apelido do time é o Garous. que é lobisomem em... Então, na verdade, é uma palavra garous, é inglesa, Garous. mas vem da palavra francesa loup-garou, que na verdade foi justamente assistindo a partida de rugby, eu com esse meu amigo que é o Marcos Falcão, né, a gente assistindo o jogo a primeira vez, quando ele me apresentou, eu fiz, cara, isso não é esporte de gente, né, porque tem muito contato físico, né, é um esporte pesado, né. Então eu fiz isso não é esporte de homem, isso é esporte de lobisomem, né? Porque homem não é, os jogadores têm um porte físico grande, né? Agora tem todo um aparato de segurança, né? Na verdade não, você encontra isso no futebol americano. No rugby Sim, você... que tem o capacete, Isso. tem aquela farda, né? Que Exato, é toda exato. No acolchoada. rugby não. No Não, rugby, é normal. o uniforme que se usa é semelhante ao do futebol. E aí os machucões aparecem... Naturalmente, né? Existem alguns equipamentos que são recomendados, mas que não Sim. são obrigatórios. Né? Você pode usar o protetor bucal, né, para proteger os dentes, né? Existe o que a gente chama de body protection, que é um protetor para o tórax, só para evitar, na verdade, esses equipamentos com uma pontada de osso, um cotovelo, um joelho, uma coisa assim.
mas é proibido, inclusive, qualquer tipo de equipamento de proteção rígido, né? Não é permitido no esporte. E vocês participam de alguma competição nacional, alguma coisa Sim, assim? nosso time aqui, ele representa o estado da Paraíba nas competições regionais. Sim. Que nós participamos. Né? Então, participamos do campeonato do Nordeste na modalidade de Sevens e estamos nos preparando para próximo ano entrarmos na modalidade de 15 a nível Nordeste. Fora isso, como a gente aqui na Paraíba, a gente não tem um campeonato próprio, né? Nós estamos fazendo trabalhos no interior para fortalecer esses núcleos, né? Então, já fizemos um trabalho, né, na cidade de Bahia, né, onde lá existe já um clube de rugby também, que é lá chamado de Goiamuns, né? Existe também Patos, Cajazeiras e Campina Grande. Né? Esse trabalho de interiorização a gente tem feito já há 2 anos. E me diz uma coisa, onde é que vocês treinam aqui? A gente treina no campo do CIEF, né? Só que agora está em reforma, né? Então a gente, infelizmente, perdemos o campo, porque o rugby joga-se em campo e a gente está treinando na praia, né, do Cabo Branco, em frente aos bombeiros. Sim. E são quantas vezes por semana que vocês treinam? Quantas horas por dia? Olha, nós treinamos pelo clube, a parte, vamos dizer, tática, né? A parte de jogo com bola, treino com bola 1 vez por semana. Infelizmente, o esporte precisaria de mais mas por falta de campo, né? A gente tem treinado 1 vez por semana. E só que não dá para jogar rugby treinando 1 vez por semana. Então, nós temos no clube um preparador físico, né? E os atletas que vão lá para o clube para jogar, para se divertir final de semana, esse aí vai lá 1 vez por semana e participa. Mas quem disputa os torneios, os campeonatos, aí tem toda uma preparação física à parte, né? Então, o preparador físico também tem um calendário de treinos físicos para que possa ser cumprido. E então, o treino, na verdade, nunca é 1 vez por semana. Qualquer pessoa, Davi, pode participar do grupo de vocês, do time de vocês? Alguém, por acaso, esteja assistindo a nossa entrevista, se interessa, tem como ingressar nesse grupo? Tem sim, na verdade é uma luta, né? A gente é sempre bem-vindo, pessoas independente de idade, independente de porte físico. Né? O rugby é um esporte extremamente democrático. Como são 15 jogadores de cada lado na modalidade principal, vamos dizer assim, você tem posições que joga o pessoal que é mais pesado, tem posição que dá para jogar que é mais baixinho, que é mais magro. Então, todo mundo é aproveitado. Todo mundo é aproveitado. Né? E isso é uma das características muito fortes do esporte. Inclusive, deixando só um recado aqui, as mulheres também. Mulheres jogam rugby. Mas não é um jogo muito violento para a mulher? Você falou que... Não, é um jogo que tem que eu até brinco, né? O pessoal fala, o rugby é um jogo de contato, um esporte de contato. Eu disse, não é. É um esporte de impacto, né? É diferente. Realmente tem contato físico pesado. Né? Mas não por isso as meninas do Brasil, a seleção brasileira feminina, ela eu acho que é 8 vezes campeã do Pan-Americano. 8 vezes? Né? Na verdade, no Brasil é a seleção principal que tem mais força feminina, não é a masculina. Que bacana. Né? E no nosso clube a gente também tem, né, a seção feminina, a ala feminina né, que inclusive chama-se Fúrias. Fúrias. Né? São as meninas do nosso clube que... Hoje a gente tem 10 meninas treinando. A ideia é a gente trabalhar pelo menos um grupo aí de 15. Sim, porque 7 de cada lado e uma reserva. Porque na verdade uma modalidade de Sevens nós temos sempre 12. Tá. Né? Então, mas a ideia é sempre ter mais para poder treinar com qualidade, para a gente começar a inserir elas no calendário também no rugby nordestino na modalidade feminina. E qual o telefone para contato? Para quem quiser, de repente, saber mais informações sobre o time, querer entrar até no time, tanto masculino como feminino, como é que faz? Na verdade, nós não somos uma associação ainda, tá? Estamos nesse processo, né, tentando criar esse corpo, vamos dizer assim, essa parte mais física, estruturada do clube. Né? Então, aí teria que entrar em contato comigo mesmo, né, que eu forneço as informações, ou através das redes sociais, né, que tem todos os dados, horários, telefones. Qual o endereço das redes sociais? As redes sociais. É o que? Facebook? Facebook, é só colocar lá João Pessoa Rugby Clube. Facebook.com/João Pessoa Rugby Clube. Isso. Ok. É um esporte caro?
Não, justamente por a gente utilizar o mesmo uniforme basicamente do futebol, né? Quando você joga, você só precisa de uma chuteira. Sim. E a própria chuteira do futebol resolve para jogar no esporte. Porque o esporte também é praticado na areia ou no campo. No campo. O campo, na verdade, o esporte é para ser jogado no campo. Oficialmente. Tá. Né? Mas existem torneios, inclusive, né? Na praia, que chama-se beach rugby, né? De uma forma para tentar mais popularizar esse esporte. Né? Então, na praia está sempre gente passando ali, então a gente trabalha essa modalidade de areia também. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Davi Lima, que também, além de ser jogador de rugby, é arquiteto. Então daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então não sai daí que o Happy Hour volta já já.